Olá, meus queridos irmãos de todo o Brasil, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida. Eu quero profetizar bênçãos na sua vida e pedir que o Senhor te fortaleça espiritualmente. Eu creio que essa mensagem vai tocar muito o seu coração e ao final nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração. Eu tenho certeza vai ser uma bênção. E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que é novo por aqui, saiba que todos os dias às 5 horas da manhã, 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado mensagens de fé, orações e, meus irmãos, Deus tem feito maravilhas, tudo para a glória dele. Então clique no botão abaixo do vídeo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu quero ler apenas um versículo que está no Salmo 10, em que Davi ele fez uma simples oração. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Amém? Olha que oração sincera, irmãos. Ele perguntou para Deus, Deus, por que no tempo da angústia o Senhor se esconde? O Senhor fica em silêncio? Você também já ficou desanimado por pensar que Deus não está ouvindo as suas orações? Ou que Ele não se importa com você? Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Muitas vezes nós podemos até sentir que Deus está distante, mas na verdade Ele não está. Irmãos, Ele sempre nos ouve quando nós o buscamos de todo o coração. Mas o fato de Ele nos ouvir não significa que Ele vai responder os nossos pedidos imediatamente. Pode ser que você vai começar a ver o agir de Deus anos depois que você orou e você nem lembrava mais que você já tinha orado por aquilo. E talvez você está aí perguntando, mas pastor, por que Deus faz isso? Será que Ele não percebe a nossa urgência, a dor que nós sentimos enquanto esperamos? Irmãos, é claro que sim. Na verdade, Ele está mais atento do que nós imaginamos. Nada pega Deus de surpresa, porque Deus é soberano e Ele sabe a hora exata de tudo acontecer. Mas existe um segredo para você receber as promessas de Deus, é a sua paciência. Eu costumo dizer que a fé abre as portas para o milagre de Deus, mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que as promessas do Senhor se cumpram. Então, se nós confiarmos no Senhor até o fim, Ele não vai nos deixar tropeçar e Ele vai nos livrar de grandes problemas. É durante esse período da espera que Deus está trabalhando na sua vida, através de você. Ele está moldando o seu coração, te ensinando a ser mais paciente e Ele também está sondando o seu coração. Ele está vendo se você quer realmente obedecê-lo, estar com Ele a todo custo ou não. Por isso, mesmo que nós não entendamos a razão da demora, nós devemos continuar confiantes e não agir por conta própria. Amém? A Bíblia diz que certa vez o rei Saul estava tão desesperado por uma resposta que ele não quis esperar e procurou uma mulher que invocava espíritos para ter a resposta, mesmo sabendo que Deus proibia essa prática. E quantas pessoas, não é verdade? Elas estão desesperadas, elas estão olhando somente para o problema e elas tomam decisões que podem prejudicar a vida delas inteira. Quantas pessoas no momento da carência emocional se entregam aos outros, vão para a cama com qualquer um, beijam a boca de qualquer outro? Então, irmãos, é preciso vigiar, porque nessas horas o inimigo ele está ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. É isso que a Bíblia diz. E se nós não vigiarmos, se nós não soubermos lidar com o tempo da espera, nós podemos arruinar a nossa vida. Mas se nós soubermos esperar com confiança, mesmo que seja uma fé pequena, o Senhor ele vai ver o desejo do nosso coração em querer obedecê-lo. E existe uma promessa maravilhosa que já confortou meu coração e me fortaleceu por longos e longos anos, que eu quero ler para você. Está em Isaías 64, versículo 4, que diz que Deus trabalha em nosso favor e Ele molda o nosso coração nas áreas que nós nem imaginamos. Olha o que está escrito. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando nós sabemos que Deus começa a trabalhar, a partir do momento em que nós fizemos a primeira oração, nós ficamos tranquilos e nós não nos preocupamos sobre quando virá a resposta. É durante esse tempo da espera que Deus quer saber se nós vamos perseverar ou não.
E muitas pessoas nunca oram e quando elas decidem orar, elas ficam o tempo todo olhando para o relógio. Elas não descansam o coração, não confiam e caso Deus não responda no tempo delas, logo desistem. São filhos mimados, filhos que não querem realmente o coração do Pai. Eles querem olhar somente para as mãos, para aquilo que Ele pode oferecer. E é por isso, irmãos, que Jesus contou uma parábola exatamente sobre isso, ensinando que nós não devemos orar somente uma vez por aquilo que nós queremos, mas devemos clamar a Deus dia e noite até que a resposta venha. E eu quero ler com você e eu quero que você preste atenção. Olha o que Jesus disse. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha que coisa tremenda, irmãos, que maravilha! Jesus disse que o Pai vai nos responder depressa. Nós não sabemos porque Ele não responde imediatamente, mas nós sabemos que o tempo dele é perfeito. E nessa parábola aqui, Jesus está contando a respeito de um juiz, que era um juiz mau, que não respeitava ninguém e muito menos a Deus. Mas de tanto aquela viúva importunar aquele juiz, ele decidiu atendê-la. E Jesus então completa dizendo: imagine Deus que nos ama, um Deus que tem o melhor para os seus filhos. Será que Ele não vai responder os seus filhos que clamam a Ele dia e noite? É claro que vai, mas Jesus disse: é preciso que vocês perseverem, é preciso que vocês mantenham a fé no coração, sabendo que Deus é bom e que Deus faz o melhor no tempo certo. Amém? Por isso, meu querido irmão e minha irmã, nós vamos orar agora e eu quero que você peça a Deus para mostrar se existe algo que precisa ser trabalhado em você ou se simplesmente não chegou a hora. Se você está orando com fé, confiando nele completamente, não tem por que você desanimar. Deus vai fazer tudo da melhor forma. E mesmo que você não veja ou sinta uma mudança, agradeça a Deus desde já, porque a palavra diz que se nós orarmos, crendo que já recebemos, assim será conosco. Amém? E a Bíblia diz também um versículo muito importante que eu vou ler para você e em seguida já vamos orar. Olha o que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então esse é o momento que nós vamos colocar a nossa fé em prática, em ação. Feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida e se você puder, eu creio que você pode. Ore também com as suas próprias palavras, tá bom? Vamos orar juntos e unir a nossa fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez e nós queremos Te louvar, meu Pai, pela Tua palavra. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado nesses dias tão difíceis. No momento em que o mundo está sendo abalado, nós, Pai, estamos decidindo nos refugiar no Senhor. Tu és o nosso socorro na hora da angústia. Tu és a nossa paz no meio da guerra. Ó Senhor, nos ajude, meu Pai, a permanecer firmes na fé até que o milagre aconteça. Senhor, quantos agora estão chorando, buscando ao Senhor, porque precisam urgentemente de um milagre. Mas o Senhor está no controle e o Senhor sabe a hora certa de tudo acontecer. E ainda que as circunstâncias não mudem no tempo e do jeito que nós queremos, se o nosso coração mudar, então tudo mudou. Então, meu Pai, até que as promessas se cumpram, coloque paz no nosso coração. Meu Pai, nós precisamos da Tua alegria, da Tua presença. Nós carecemos do Teu cuidado, do Teu amor. Nos ajude, Jesus, a vivermos o Evangelho, a demonstrarmos a nossa fé através das nossas atitudes, porque não adianta mais, Senhor, nós nos desgastarmos, nós ficarmos correndo de um lado para o outro, sendo que nós já oramos, nós já entregamos nas Tuas mãos. Então, meu Pai, não nos deixe mais focarmos no problema, porque o problema não é nosso mais. O nosso problema foi entregue nas Tuas mãos.
Oh meu Pai, que nós nunca venhamos nos esquecer que aqueles que te buscam precisam ter fé, precisam acreditar que o Senhor é bom e que o Senhor recompensa os seus filhos. Meu Pai, te pedimos perdão, porque muitas vezes nós achamos que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não está nem aí para os nossos problemas, mas é mentira. O Senhor não é pego de surpresa, o Senhor está no controle da nossa vida e o Senhor mesmo prometeu que nunca vai nos abandonar e que estará conosco para sempre. Por isso, meu Pai, eu te agradeço. O Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e nós não merecemos nada. Nós somos fracos e pecadores, mas o Senhor nos amou e já provou isso ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, e já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Você sabia que um ser humano passa, em média, 1/3 de toda a sua vida dormindo? Ou seja, se você tem 30 anos, é bem provável que já dormiu cerca de 10 anos. E um idoso de 90 anos, por exemplo, passou 3 décadas inteiras na cama. E vamos ser sinceros, não há nada melhor do que uma boa noite de sono. Quanto melhor é a qualidade dele, mais revigorados passamos o nosso dia e mais ele rende, não é mesmo? Ao mesmo tempo, quem costuma não dormir direito, vive mal-humorado, não tem a mesma disposição para realizar as tarefas do dia a dia e, o pior, pode desenvolver graves problemas de saúde. Infelizmente, cada vez mais as pessoas sofrem com a insônia e com pesadelos constantes. Afinal, vivemos em um mundo cheio de responsabilidades, de cobranças, de compromissos a cumprir, de contas a pagar. E você sabia que a maioria daqueles que passam por esses problemas sofrem com esse mal por não buscarem um relacionamento com Deus? Veja o que está escrito no Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Por causa disso, eu vou te mostrar 5 coisas que você nunca deve fazer antes de dormir. Primeiro, nunca durma antes de passar um tempo com Deus. Nós devemos seguir o exemplo do autor do Salmo 63, que sempre se lembrava do Senhor antes de se deitar. Veja o que ele disse: Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Irmãos, nós nunca devemos ir dormir sem antes passar um tempo orando a Deus e meditando na sua palavra. E isso é tão importante que uma das leis dadas pelo povo de Israel por Moisés era que os pais ensinassem sobre Deus para os seus filhos em vários momentos do dia, inclusive antes de dormir. E por que passar um tempo com Deus nesse momento é tão importante? Porque é durante a noite, quando os ruídos do dia se calam e a nossa alma se aquieta, que temos mais facilidade em ouvir a voz do Senhor. E um exemplo bíblico disso aconteceu com o profeta Samuel, quando ele era apenas um garoto. A Bíblia diz que certa noite, quando todos já estavam deitados, Deus ficou chamando Samuel, que estava deitado no santuário do Senhor, onde ficava a Arca da Aliança. E por 3 vezes, aquele jovem foi até o profeta Eli, acreditando que ele o estava chamando. Mas Eli percebeu que era Deus que estava falando com ele e disse a Samuel: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E a partir daquele momento, Samuel se tornou íntimo de Deus e futuramente se tornou um dos maiores profetas de todos os tempos. E por que isso aconteceu? Porque Samuel estava próximo de Deus no momento em que ele foi se deitar. Ele estava perto da Arca da Aliança, que era onde o Criador habitava na terra nos tempos do Antigo Testamento. E da mesma forma, o Senhor quer falar com você por meio do Espírito Santo. Mas você só conseguirá ouvir a sua voz se você se aproximar do Senhor dia após dia. Amém? Segundo, nunca durma sem refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Se tem algo que todos nós precisamos verificar antes de ir dormir, é como anda a nossa vida espiritual. Acontece que, infelizmente, poucas pessoas têm feito isto.
Você se lembra da história de Jonas, que desobedeceu a ordem do Senhor de pregar a palavra em Nínive e fugiu em um barco para outra direção? A Bíblia diz que antes dele ser atirado ao mar pelos tripulantes daquele barco e ser engolido por um grande peixe, Jonas tinha ido dormir sem refletir sobre a sua atitude errada e sem buscar a Deus. Se ele tivesse feito isso, provavelmente teria pensado melhor e se arrependido. Por isso, meu querido irmão, eu te aconselho a sempre orar à noite, pedindo para que Deus te mostre algum pecado não confessado que você possa ter cometido. O rei Davi sempre fazia isso e assim ele conseguia dormir e viver em paz, apesar de tudo o que acontecia à sua volta. Veja o que ele escreveu no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Você pode até achar que não, mas ir para a cama sem refletir sobre a sua vida com Deus é algo muito perigoso, pois demonstra que você não está preocupado em seguir os caminhos do Senhor, abrindo brechas para Satanás agir. Terceiro, nunca durma com o coração cheio de raiva. Eu quero ler para você um versículo do Salmo 4 que fala exatamente sobre isso. Veja o que está escrito. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Meu irmão, nunca vá para a cama enquanto estiver com raiva de alguém, pois quando você alimenta o rancor, a sua alma não consegue ficar em paz e, consequentemente, você não conseguirá descansar. Além disso, você estará desobedecendo uma ordem de Deus e permitindo que o inimigo tenha autoridade sobre essa situação. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Olha isso, irmãos. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. E se Deus perdoou os nossos pecados e nós queremos viver em comunhão com Ele, que motivo nós temos para não perdoar alguém? Se realmente entendemos o que Jesus fez na cruz, conseguimos perdoar com muito mais facilidade. Assim nos tornamos pessoas mais felizes e, consequentemente, dormimos mais tranquilos. Veja o que a Bíblia diz. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Quarto, nunca durma antes de agradecer a Deus. Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece, ou seja, ela nunca está satisfeita. Em vez disso, está sempre focando nos problemas e nas coisas que não recebeu. E por isso a Bíblia diz que nós devemos sempre ser gratos ao Senhor, inclusive antes de dormir. Veja o que está escrito. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Nós não merecemos nada, irmãos, mas Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho. Além disso, Ele nos dá muitas bênçãos durante o dia e lembrar delas antes de dormir nos torna mais felizes e humildes. Então seja grato pela sua salvação em Cristo, por mais um dia de vida, pelo seu emprego e pelo alimento na sua mesa. Diga obrigado, Senhor, também por todas as oportunidades que Ele te oferece e pelos livramentos que Ele te dá. Quinto, nunca durma sem entregar os seus fardos a Jesus. Uma das piores coisas que um ser humano pode experimentar é ir dormir com a cabeça cheia de preocupações. Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que vai sobrar dinheiro para comprar o necessário para sustentar a minha família? Você vira de um lado para o outro a noite toda e nada do sono aparecer. E quando ele vem, chega acompanhado por pesadelos e você acaba acordando de manhã mais cansado do que quando foi dormir. Nós não precisamos e nem devemos ir para a cama ansiosos. Veja o que Jesus disse. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, se existe algo que está roubando o seu sono, entregue nas mãos do Senhor.
Antes de ir dormir, faça uma oração e conte para Jesus tudo que está tirando a sua paz. Entregue os seus fardos nas mãos dele e ele te dará de volta um jugo suave e um fardo leve. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, você que deseja ter a presença de Deus na sua vida. Abre comigo lá em Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler o versículo 7, depois a partir do versículo 11. E eu vou te mostrar como você pode ter a presença de Deus. Olha o que diz, Êxodo 33, o versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Aqui nós vemos que se você quiser ter a presença de Deus na sua vida, você precisa buscar ao Senhor. Nesse momento aqui em que Moisés está vivendo, todos nós sabemos que Moisés é um grande exemplo de um homem que tinha a presença de Deus na vida dele. Um homem usado por Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, né? Lembrando que nessa época aqui, era uma época diferente da nossa. Hoje você pode encontrar com Deus aí mesmo no seu quarto, na sua casa. Você não precisa ir a um templo, a uma igreja, porque você que tem Jesus na sua vida, se você já entregou sua vida para Jesus e recebeu Ele como seu Salvador, agora você é habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Os homens do passado desejavam ter a presença de Deus dentro deles e eles não tinham. Eles tinham a presença, lógico, de Deus que acompanhava eles. E muitas vezes o Espírito Santo possuía eles para uma obra específica, mas não era totalmente, sabe? Não era 24 horas dentro deles. E nós hoje temos esse privilégio, porque quando Jesus ressuscitou, Ele enviou, o Espírito Santo foi enviado a todos aqueles que creem em Jesus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha uma vida derrotada, uma vida fracassada. Eu tinha uma vida de derrota em todas as áreas. Até que um dia a presença de Deus entrou na minha vida, através do Espírito Santo. E hoje eu tenho a vida restaurada a cada dia, sabe? Nós sabemos que o tempo vai passando, a gente vai se desgastando, a gente vai cansando, mas o nosso interior, ele precisa se renovar dia após dia. E talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, você está afastado de Deus. Você já sentiu a presença de Deus na sua vida, mas há muito tempo você se sente frio espiritualmente. Eu quero te dizer, é tempo de você voltar. Deus está te esperando. E para isso você precisa tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que você deve voltar a fazer é buscar a presença de Deus. Separar um lugar onde você vai poder ter um encontro com Deus, sabe? Eu sei que é difícil, a correria muitas vezes te atrapalha. Às vezes a tua casa é muito barulhenta, né? Tem os filhos, isso acontece muito, né? E a gente fica sem conseguir se concentrar na presença de Deus. Mas é muito importante você ter esse momento, sabe? Às vezes esse momento vai ser na tua igreja. Às vezes é um lugar onde você consegue, né, se concentrar em Deus, ouvir a palavra. E eu quero te encorajar a voltar para a presença de Deus, tá bom? Então nós vemos aqui que Moisés, ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Quem quisesse consultar ao Senhor ia para essa tenda. E Deus então se manifestava, né? E é interessante que Deus, ele escolhe as pessoas fracas, as pessoas que têm fraquezas, deficiências, para que o poder dele se aperfeiçoe. Então você que se sente fraco, isso é um ótimo sinal, porque é quando você está fraco que você está forte, que Deus, ele se faz mais presente. Amém? Então, muitas vezes eu me senti fraco, eu não tinha vontade sequer de sair da cama, mas ali na minha cama eu ficava falando com Deus, e ali Deus estava me enchendo da presença dele, sabe? Então nós vamos ver a continuação em que Moisés, ele vai falar com Deus, e é interessante que Moisés, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Olha aqui no versículo 11, diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, olha a intimidade que Deus tinha com Moisés. Imagine nós hoje.
nós que temos o Espírito Santo, nós podemos conhecer as profundezas de Deus. Deus, Ele pode colocar sonhos no teu coração que você nunca imaginou. Deus pode te dar uma visão daquilo que hoje é invisível, mas quando você tiver essa visão de Deus no teu coração, você vai conseguir fazer o impossível. Amém? A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que nós não estamos vendo. E Moisés, ele se fortalecia como se ele estivesse vendo já. A Bíblia diz que Moisés, ele conseguia enxergar o invisível e por isso ele conseguiu fazer o impossível. E é isso que Deus tem para a tua vida. Para isso você precisa se alimentar da presença de Deus. É através da presença de Deus que Deus vai colocar sonhos no teu coração, que Deus vai te tirar da situação que você está, que Deus vai restaurar cada área da sua vida. É isso que Deus faz com você. Ele fez isso comigo. Eu estou falando de algo que eu vivi, eu tenho vivido a cada dia. Deus colocou sonhos no meu coração há muitos anos atrás. E um dia, Deus falou comigo: meu filho, começa a pregar na internet e lá as pessoas vão te ouvir. Se as pessoas não quiserem te ouvir aí na sua cidade, nas pessoas à sua volta, fale na internet e as pessoas te ouvirão. Glória a Deus. Então eu estou aqui falando para você. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas por quê? Primeiro, Deus colocou um sonho no meu coração, uma visão do invisível, para que hoje se tornasse possível pela fé. Mas para isso, eu precisei buscar a Deus. Eu estava num momento de consagração, pedindo a Deus: Deus, fala comigo, me mostra o que o Senhor tem para a minha vida. E Moisés, ele estava exatamente nessa fase da vida dele, uma fase de confusão, de conflitos, porque Moisés, ele já tinha uma palavra de Deus. Deus já tinha falado para Moisés: Moisés, vá libertar o meu povo das mãos de Faraó. Mas chegou um momento em que Moisés estava cansado. Moisés, ele se via incapaz de fazer alguma coisa para Deus. Então ele vai conversar com Deus e nós vamos ler agora o que Moisés conversou com Deus e o que Deus respondeu para ele. Olha o que está escrito, Êxodo capítulo 33, o versículo 12. Presta atenção. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Glória a Deus. Maravilha. Isso aqui mostra que Moisés, ele estava passando por momentos de conflito, conflitos na sua alma, sabe? Moisés ele não estava duvidando de Deus. Às vezes a gente acha que rasgar o coração e falar a verdade para Deus, aquilo que nós estamos sentindo, às vezes a gente acha que é pecado. Mas Moisés fez exatamente isso. Ele falou: Senhor, o Senhor me ordenou, conduza esse povo, mas o Senhor não está me dizendo quem o Senhor vai enviar para caminhar comigo. Então Moisés, ele chegou numa fase em que ele pensou: Deus, eu não estou entendendo mais nada, o Senhor falou que eu vou conduzir esse povo, mas existe aqui mais de 1 milhão de pessoas, eu não sei falar direito, eu me sinto incapaz, eu tenho muitas falhas, como é que o Senhor vai me deixar sozinho nessa? Por que o Senhor não me fala logo quem vai me acompanhar nessa jornada? Tá certo? Então muitas vezes nós ficamos confusos. Às vezes você já tem aí uma promessa de Deus. Deus já falou com você. Deus já se manifestou. Você sentia a presença de Deus. Mas hoje você se vê perdido nas suas emoções, nos conflitos que você está passando. Hoje você tem uma palavra de Deus, mas você não tem a mínima ideia de como você vai fazer. Moisés estava dessa maneira. Ele falou: Deus, o Senhor pediu para eu conduzir esse povo. Tá bom, eu estou conduzindo, mas o Senhor não falou quem vai comigo. Então ele continua dizendo: Senhor, tu disseste, eu o conheço pelo nome e eu tenho me agradado de você. Então Moisés disse o seguinte: olha, já que o Senhor disse que o Senhor tem se agradado de mim, que o Senhor me conhece pelo meu nome, então revela os teus propósitos, Senhor. Porque para que eu te conheça e eu continue sendo aceito por ti. Então Moisés, ele já tinha a presença de Deus com ele já tinha visto o mar se abrir, ele já tinha visto grandes coisas que Deus havia prometido e Deus já tinha cumprido.
mas chegou um momento em que Moisés estava pedindo: Senhor, me mostra qual é o próximo passo, o que eu devo fazer. E aí vem a resposta de Deus no versículo 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Glória a Deus. Meu irmão, sabe quando é que vai vir esse descanso na tua vida? Quando você estiver uma conversa face a face com Deus. Quando você se abrir para o Senhor e você falar para Deus aquilo que você está necessitando. E talvez o que você está necessitando hoje é do perdão, da misericórdia de Deus, porque você tenha andado falho, longe dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha andado afastado de Deus. E eu quero te dizer algo: se você abrir seu coração nesta noite ainda, e abrir seu coração antes de ir dormir, você falar: Deus, perdoa os meus pecados. Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado contigo, muitas vezes eu tenho duvidado da tua presença, eu tenho tido incredulidade. Mas, Senhor, a partir de hoje eu te peço, perdoa os meus pecados, sara o meu coração, purifica a minha alma. Você vai receber o descanso que Deus tem para a sua vida. Amém? Certa vez o apóstolo Pedro, pregando na igreja de Atos, ele disse o seguinte: cada um de vocês deve se arrepender, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas hoje Ele está mandando que todos nós arrependamos dos nossos pecados, para que recebamos o descanso para a nossa alma. Então, se você quiser ter o descanso na sua alma, se você quiser ter a presença de Deus na sua vida, você precisa voltar o seu coração para Ele, pedir perdão, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai restaurar a tua vida. E a partir de hoje vai começar uma obra linda, maravilhosa. A paz de Cristo vai voltar a reinar no seu coração. Amém? Então, se você está precisando de paz, meu irmão, se você está precisando de milagre, de resposta, volte o seu coração para a presença de Deus e Deus vai restaurar cada área da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos continuar lendo, porque é muito interessante. Moisés, ele queria alguém para acompanhar ele. E Deus falou: Moisés, eu vou te acompanhar. Então sabe de uma coisa, meu irmão, talvez você não tenha nada na sua vida. Talvez a única coisa que você tem hoje é a sua fé, é a sua esperança em Deus, é a sua confiança. Então eu quero te dizer, você tem tudo o que você precisa. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha um cônjuge, talvez você não tenha um ministério. Mas se você tiver a presença de Deus junto com você, então você tem tudo o que você precisa. Você tem todas as vitórias garantidas, porque Deus nunca perde uma batalha. Se você analisar a história de Israel no passado, você vai ver que todas as vezes que a presença de Deus estava com eles, Deus dava vitória. Eles nunca perdiam a batalha. Mas quando o pecado entrava no meio do povo de Deus, as batalhas começavam a ser perdidas. Nós vemos o exemplo de Acã, um homem que ele desobedeceu a Deus. E por causa de um homem da sua família, o povo de Israel começou a sofrer derrotas. Então, saiba de uma coisa: o pecado ainda é o maior causador de derrotas na vida do crente. Nós, filhos de Deus, nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós que já nos convertemos a Jesus, nós não podemos mais viver uma vida no mundo, uma vida com Deus, porque senão Deus não vai derramar da presença dele. É lógico, Deus, ele é fiel, Deus é misericordioso, ele nunca vai te abandonar, ele prometeu isso. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, a tua vida está guardada nas mãos dele. Mas existe uma diferença entre você ter a presença de Deus e entre você ter a presença de Deus manifestada na tua vida. É muito diferente. Você que tem Jesus na sua vida, o Espírito Santo, ele está na sua vida. Mas há uma diferença entre o Espírito Santo estar no seu coração e o Espírito Santo governar a sua vida. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: não apaguem o Espírito de Deus que está em vocês. Então muitas vezes eu já fiz isso, eu já apaguei o Espírito Santo quando eu decidi agir por conta própria, quando eu não consultei a Deus, sabe? É quando você chega assim: ó, Espírito Santo, dá um tempo, deixa eu fazer do meu jeito. E a minha vida não tinha mais paz, não tinha mais vitória, não tinha mais alegria, tá certo? Então, que você possa aprender as lições que você às vezes está passando no deserto, porque você mesmo foi para o deserto, não foi Deus que te levou para lá, você mesmo está vivendo em desobediência. E eu quero ler para você a continuação disso aqui, porque Deus prometeu que estaria com Moisés. E olha o que diz o versículo 15:
Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Glória a Deus. Então Moisés, depois que Deus falou que iria com ele, Moisés, ele então decidiu firmemente: Senhor, então é tudo que eu preciso mesmo, porque se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui, porque se nós formos sem a tua presença, nós vamos perder as batalhas que vão vir lá pela frente. Então, ele disse algo muito interessante: Senhor, como as pessoas saberão, né, que o Senhor, olha o que ele diz, olha o que ele diz: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Sabe o que Moisés estava querendo dizer? Que a única diferença entre nós e todos os povos da terra e todas as pessoas que não têm a mesma fé que a nossa é a presença de Deus manifestada na nossa vida. E é por isso que você não pode deixar a presença de Deus ela ficar apagada no seu coração. Você precisa consultar Deus, você precisa voltar a buscar. E eu tenho certeza que Deus vai te encher, Deus vai te usar, porque essa é a vontade de Deus. Então o Senhor disse assim, Moisés, eu vou fazer o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você. Então, se você quiser ter a presença de Deus manifestada na tua vida, Deus te usando, você tendo força para vencer o pecado, você estando firme contra as provações desse mundo, você precisa agradar a Deus. E como você pode agradar a Deus? Talvez você está aí me perguntando. Você agrada a Deus com o teu coração quebrantado, teu coração humilde, mas também com a tua obediência. Porque Moisés era um homem que obedecia a Deus. Moisés fazia o que Deus pedia. E nós muitas vezes queremos ter a glória e a presença de Deus, mas não é possível sem santidade. E eu quero ler para você agora um versículo apenas, que Jesus disse. E ele fala exatamente sobre isso. Se você quiser conhecer a Deus, se você quiser sentir a presença de Deus na tua vida, se você quiser ver a mão de Deus conduzindo a tua história, você precisa obedecer a Deus. Olha o que Jesus disse em João capítulo 14, o versículo 21. João 14, 21. Olha o que ele diz. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu ouvi esse versículo a primeira vez, eu tomei a decisão na minha vida. Eu vou obedecer a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai se revelar a mim. E Deus tem se revelado a mim. E eu desejo o mesmo para você. Teve um vídeo aqui que eu gravei ao vivo, onde eu contei do meu chamado, como Deus me chamou para ser pastor. E eu contei que Deus me permitiu ver um anjo. Esse anjo colocou uma coroa na minha cabeça. Foi algo tremendo. E teve algumas pessoas que acabaram achando ruim, porque elas disseram o seguinte: pastor, você não acha que é errado você contar essas experiências suas, sabendo que a maioria das pessoas nunca teve qualquer experiência com a presença de Deus, né? Então, eu fiquei um pouco triste porque eu contei com a intenção de te ajudar, com a intenção de te encorajar, te inspirar a buscar a presença de Deus, porque Deus se revela, você pode ter certeza. Se você dobrar o seu joelho e começar a buscar a Deus com confiança, com fé, talvez Ele não vai te revelar, às vezes em primeiro momento, mas com o passar do tempo você vai ver Deus se revelando a você. E o próprio Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e me obedece é quem me ama. E aquele que me ama, eu vou me revelar a ele. Então, meu irmão, Jesus ele não está preocupado com as palavras, boas palavras das pessoas, com as boas intenções. Jesus ele quer saber se você está obedecendo a Deus ou não. E apesar das suas falhas, das suas fraquezas, você pode obedecer a Deus. Basta que você, em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados. Porque enquanto você não se arrepende, o pecado ele é mais forte que você. Você não tem força para lutar contra o pecado. Mas quando você se arrepende e se humilha diante da presença de Deus, Ele te enche com a presença dele e você fica mais forte do que as tentações.
Amém? Mas para isso você tem que estar firme com Deus. Porque quando você está em oração, só assim você consegue vencer as tentações. E quando você vence as tentações, você se torna cada vez mais íntimo de Deus. E a cada momento que você vence, sabe aquela tentação que você sempre cai nela? Imagine se você começar a vencer ela. Você vai começar a se aproximar de Deus. E a presença de Deus vai transformar a sua vida completamente. Então, às vezes, o que está faltando para você é você dar um passo de fé. É você tomar a decisão. Eu não quero mais aquele relacionamento que hoje só me afasta de Deus. Eu não quero mais praticar aquele pecado. Tome um passo, dê um passo de fé e Deus vai te honrar e Deus vai te encher do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Por muito tempo eu busquei a Deus e parecia que não estava acontecendo nada. Eu me lembro que teve uma época que eu estava passando por muitas lutas, eu estava com muitos conflitos. Eu não sabia o que Deus tinha para mim exatamente, mas tudo o que eu queria era estar com Deus, na presença de Deus. E eu me lembro que teve um dia que eu estava tão triste, mas tão triste, que eu pensei, eu vou acabar com a minha vida. Eu não tenho mais alegria. Eu já estou nesse deserto há muitos anos. Eu já não sei o que fazer mais. Eu estava tão triste que eu pensei em fazer besteira. Eu pensei em ir lá na cozinha, pegar uma faca e acabar com a minha vida. Mas antes disso, eu falei para mim mesmo, eu vou fazer minha última oração. E eu vou para o banheiro. E eu vou ajoelhar naquele banheiro e eu vou orar. Eu me lembro, irmãos, que a porta do banheiro estava fechada. Na hora que eu abri aquela porta do banheiro, a presença de Deus encheu meu coração. Parecia que não tinha teto o banheiro, sabe? Porque Deus se manifestou ali e eu comecei a chorar. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu orava. E eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou no fundo do poço. Eu estou num beco sem saída. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Sabe quando você aproveita aquele momento que você está sentindo a glória de Deus e você começa a falar tudo que está no teu coração? Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, Senhor, se o Senhor não for por mim, se o Senhor não estiver comigo, eu vou morrer, eu não dou conta mais desse deserto. E naquele momento a glória de Deus foi enchendo. E então, eu lembro que eu falei com Deus, Deus, dessa vez eu não quero que o Senhor use profeta, eu não quero que o Senhor use a Bíblia, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo agora. E eu estava com tanta fé, irmãos, que eu falei, Deus, o Senhor vai usar minha boca agora. Enquanto eu estiver orando em línguas, eu comecei a falar em línguas, eu falei, Deus, o Senhor vai me dar interpretação, porque eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. E enquanto eu comecei a orar em línguas, buscando a Deus, ali o Senhor falou comigo claramente. Ele disse assim, meu filho, eu te escolhi para reinar. Irmãos, foi só preciso ouvir isso. A paz de Deus encheu meu coração. Eu comecei a enxugar as lágrimas. Veio uma paz tão grande que se eu quisesse morrer ali, para mim tava tanto faz. Eu estava na glória, eu estava na presença de Deus. E Deus falou comigo, eu te escolhi para reinar. E a Bíblia diz lá em Romanos, no livro de Romanos, que aqueles que aceitaram a graça de Deus e o chamado que Deus tem para a sua vida, reinarão em vida. E então, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você reine sobre todas as circunstâncias da tua vida. Ele quer que quando o problema bater na sua porta, você esteja tão forte, tão cheio da presença de Deus que você vai expulsar o demônio. Quando vier problemas, tentações, você não vai ter mais prazer, você quer a Deus, você quer a presença de Deus. E eu me lembro que depois daquele dia, daquela noite, a situação, ela não mudou, mas o meu coração tinha mudado e aquilo fez toda a diferença. Pelo contrário, a situação piorou. Parece que as portas foram fechando, mas eu estava firme numa palavra que Deus me deu. E através da presença de Deus, eu pude ouvir a voz de Deus e Ele falou, eu te escolhi para reinar. Sabe? Então, às vezes, tudo que você está precisando é de uma nova direção de Deus. E eu me lembro que em menos de um mês, olha que bênção, em menos de um mês, Deus me chamou para ser pastor, através de um congresso que eu fui. E ali eu tive um encontro com Deus que eu nunca tinha tido na minha vida. E Deus falou, você vai pregar no Brasil inteiro. E você vai trazer muitas pessoas para a minha presença que estão afastadas. Irmãos, essa pessoa que me deu essa profecia nunca tinha me visto, não sabia nada sobre mim. Então eu quero te dizer uma coisa, é na presença de Deus que você é fortalecido, que você tem a resposta para tudo que hoje está confuso. E eu tive todas as respostas na presença de Deus. Então nós vamos orar agora, amém? Se você está passando por lutas, por provas,
eu quero te dizer, deixa Deus trabalhar no teu coração. Eu tenho tantos testemunhos para eu contar aqui, mas eu gostaria de simplesmente te falar isso. Quando você está na presença de Deus, você tem tudo. Mas quando você está fora da presença de Deus, quando Deus não está com você, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você está em pecado, você não está agradando a Deus e por isso Deus não está se manifestando na sua vida. É por isso que Jesus disse, quem quiser que a gente se revele, eu e o meu Pai, Jesus falando, vocês precisam obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, se você se afastou, saiba de uma coisa, tudo que Deus quer é que você volte para a presença dele, porque só assim ele vai poder revelar os planos que ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar junto com você, tá bom? Se você puder, deixa aí o seu pedido de oração e nós vamos invocar a presença de Deus agora. Glória a Deus. Meu Pai, eu quero te louvar por esse momento em que estamos aqui na tua presença, meu Pai. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor tem visto, Pai, o quanto eu quero estar na tua presença. E o Senhor tem visto também o coração dos meus irmãos, o coração daqueles que estão agora passando por uma luta tão grande, problemas no casamento, traições, desemprego. Meu Deus, se o Senhor não estiver com essas pessoas, Pai, elas não vão suportar, elas precisam do Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está no deserto, que está passando por uma luta terrível, meu Pai, ô Senhor, que o Senhor coloque a mão sobre ela agora, que ela seja visitada pelo poder da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão por todas as nossas falhas, nós temos dado lugar à carne. E a tua palavra diz, aqueles que estão andando de acordo com a carne não podem agradar ao Senhor. Meu Deus, eu te peço perdão então, Senhor, pelo pecado da pornografia, pelo pecado, Senhor, do sexo fora do casamento, pelos pecados da nossa boca. Quantas vezes, meu Pai, fofocamos, falamos mal do nosso irmão, quantas vezes reclamamos da vida, e nós vimos o quanto aquele povo de Israel sofreu no deserto por reclamar durante 40 anos e ser um povo ingrato. Meu Deus, livra-nos, Senhor, da condenação, livra-nos, Senhor, do deserto em que nós mesmos causamos, ó Deus, e eu te peço agora, Pai, que a paz de Cristo venha reinar no coração dos meus irmãos. Essa pessoa, Pai, que está pedindo, meu Deus, pela sua família, a família inteira, Pai, derrotada, afastada do Senhor. Meu Deus, começa uma obra de restauração, Pai, através dessa pessoa que está aqui orando. Oh, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Tira essa pessoa do deserto, Pai. Tira essa pessoa do deserto no seu casamento. Oh, meu Deus, nós precisamos da tua glória, da tua presença manifestada na nossa vida, na nossa casa. Essa pessoa que está com medo do futuro, Pai. Essa pessoa que está com medo de morrer, Pai. Seja por uma doença, seja por causa de perseguição. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a obra do diabo contra a vida dessa pessoa. Essa pessoa que está passando por uma perseguição, Pai, maligna, opressão do diabo, repreendemos agora em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nós repreendemos toda opressão, todo ataque do maligno que não vem do Senhor, trazendo ansiedade, depressão, medo, angústia, está caído por terra em nome de Jesus. Meu Pai, se o Senhor me chamou para essa obra, eu te peço, ó Deus, transforma a vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor possa tocar na vida de cada um, que eles sejam transformados em nome de Jesus, que eles venham conhecer o Teu poder, meu Pai. Ó Senhor, e que eles venham ser cada dia mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha cuidar, Pai, de todos aqueles que estão buscando ao Senhor na vida financeira, pessoas que estão pedindo oração pelos filhos, que estão afastados, desviados. Oh, meu Pai, pessoas que estão nos presídios agora, pessoas que estão sofrendo absurdamente. Deus, o Senhor é poderoso para dar uma nova vida. E é isso que estou te pedindo agora, que a presença do Senhor vá com essas pessoas e que o Senhor venha mudar o cativeiro delas, transformando elas para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, toma posse da palavra e da presença de Deus. Amém? Eu espero que Deus faça uma obra linda na tua vida. E
Eu me lembro que uma época eu comecei a buscar a Deus e eu falava: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não se manifestar na minha vida. E parece que eu orava, eu até dormia, porque não acontecia nada. Mas na verdade eu estava semeando, eu estava plantando. E é assim que acontece na nossa vida. Quando você ora, você está plantando no reino de Deus, no reino espiritual. Você pode ter certeza, no tempo certo, Deus vai vir em teu encontro, Deus vai vir para entrar a teu favor e Deus vai mudar a tua história. Eu nunca imaginei que estaria aqui hoje falando de Deus. Eu nunca imaginei que eu pudesse pregar o dia todo nas redes sociais, mas eu estou vivendo uma palavra que Deus colocou no meu coração. Então se você buscar a Deus todos os dias, se você separar um momento para falar com Deus, Deus, me revela a tua glória, eu quero a tua presença na minha vida. Deus vai revelar os propósitos que Ele tem para você. E Deus vai te mudar, vai ser uma mudança radical. As pessoas vão perceber, porque as pessoas veem a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Basta você viver em santidade, viver na presença dEle, mesmo com as suas falhas. Não importa as suas falhas, o importante é você buscar a Deus, porque é com Deus que você vai vencer as tuas fraquezas. Amém? E Deus, Ele não te julga, Ele não te joga pedras, pelo contrário, Ele te oferece o perdão, a restauração e Ele é quem muda a tua vida. Amém?